Os milionários acompanham apenas 4 números, e é só isso. E hoje vamos mostrar quais são eles. Isso mesmo, você não precisa monitorar 50 números, nem precisa saber a relação preço-lucro de nada, e muito menos acompanhar o preço das coisas no mercado. Se você monitorar apenas esses 4 números, pode gastar menos de 1 hora por mês cuidando das suas finanças. Agora vamos direto ao ponto. Primeiro vamos falar sobre o número 1. Custo fixo. Os custos fixos devem representar de 50% a 60% da sua renda líquida. Isso é extremamente importante, porque se os seus custos fixos forem superiores a esse percentual, você terá muita dificuldade para economizar dinheiro, investir e até mesmo se divertir, o que pode gerar bastante estresse. Aqui está o que está incluído nos custos fixos: aluguel ou financiamento da casa, serviços públicos, água, luz, internet, transporte, não apenas o pagamento do carro, mas também combustível, manutenção e registro anual, alimentação, pagamento de dívidas, incluindo empréstimos estudantis, e assinaturas como streaming, academias, entre outras coisas. Depois de somar todas essas despesas principais, adicione 15% ao valor total. Por quê? Porque a maioria das pessoas esquece de incluir gastos ocultos no custo fixo. Por exemplo, reparo do carro pode custar cerca de R$ 400 a cada manutenção, o equivalente a R$ 33 por mês. Emergências médicas, doações para a caridade, essas são despesas que geralmente não consideramos. Ao adicionar uma margem de 15%, você estará mais preparado para cobrir esses custos imprevistos. Com o tempo, você pode redefinir esse cálculo para torná-lo mais preciso. Agora, faça o seguinte: some todos os custos fixos, incluindo os 15% extras, divida esse total pela sua renda líquida. Isso te dará a porcentagem dos custos fixos em relação ao que você ganha. Está abaixo de 60%? Parabéns! Ótimo trabalho! Se você descobrir que seus custos fixos estão altos demais, o problema geralmente se concentra em uma das categorias principais, como moradia ou transporte. Vejo muitas pessoas gastando demais, especialmente com moradia e carro, e consistentemente percebo que essas duas áreas são os principais culpados por custos fixos altos. Pense bem, como você decidiu quanto poderia gastar em um aluguel ou em um financiamento? Como determinou o quanto poderia pagar por um carro? A maioria das pessoas simplesmente olha o valor da parcela mensal e diz: sim, R$ 400 por mim parece bom. Só que isso é errado. Antes de comprar itens de alto valor como esses, você precisa pensar cuidadosamente no quanto realmente pode pagar. Para moradia, considere todos os custos ocultos: impostos, serviços públicos, manutenção. Use algumas diretrizes como: a moradia não deve ultrapassar 28% da sua renda bruta. Se você vive em uma cidade com alto custo de vida, pode esticar esse valor para 32% ou até 33%. Ao seguir esses limites, você começa a tomar decisões financeiramente mais inteligentes. Para o carro, não se limite a olhar apenas para o pagamento mensal. Por exemplo, você tem um carro que a parcela é de R$ 350 por mês. Porém, quando inclui tudo, combustível, estacionamento, seguro, multas, o custo total sobe para mais de R$ 1.000 por mês. De 350 para mais de R$ 1.000, não é surpresa que a maioria de nós não fazemos ideia de quanto a casa ou o carro realmente custam. E não é surpresa que tantos de nós nos sentimos estressados com o dinheiro. Esse estresse vem do fato de que não sabemos como decidir sobre as maiores compras de nossa vida. O que fazer se os seus custos fixos estiverem muito altos? Olhe, primeiro para a moradia e pagamentos do carro. Se essas áreas estiverem em ordem, passe a avaliar outras despesas, como alimentação. O ponto principal é que você só precisa revisar algumas categorias dentro desse grupo para ajustar os números ao qual é ideal. Se você se pegar comparando o preço do brócolis em 3 mercados diferentes, você está indo na direção errada. Respire fundo, diga para si mesmo: eu consigo fazer isso, e volte a focar nos números mais importantes. Continue monitorando os números chaves e certifique-se de que seus custos fixos fiquem entre 50% e 60% da sua renda líquida. Agora vamos seguir para o próximo ponto: investimentos de longo prazo. O segundo número que você precisa acompanhar são os investimentos de longo prazo. Essa categoria é crucial porque é aqui que a verdadeira riqueza é construída. A recomendação é que você invista pelo menos 10% da sua renda líquida. Claro, quanto mais você conseguir investir, melhor. Essa categoria inclui valores que você destina a algum investimento. Sei que há diferenças entre investimentos com impostos pós e pré-pagos, mas vamos simplificar no mínimo. 10% da sua renda deve ir para investimento. Digamos que você contribua com 5% do seu salário para um plano de previdência privada e outros 5% para uma aplicação em tesouro direto ou fundos de investimento. Ótimo, está dentro. Mas por que recomendo esse mínimo de 10%? Porque esse dinheiro se multiplica com o tempo.
graças ao poder dos juros compostos. Chegará um momento em que você ganhará mais com seus investimentos do que com sua própria renda. Veja esses dois exemplos. João investe menos, mas acaba com 60 mil a mais do que Marco. Como? João começa a investir R$200 por mês, dos 35 ao 45. Só isso. Ele não investe mais nada depois disso, apenas deixa o dinheiro crescer. Já Marcos, distraído, adia seus investimentos. Ele acha que pode começar algum dia. Depois de anos ignorando as oportunidades, ele finalmente lê um livro sobre finanças e decide mudar de vida. Ele começa a investir aos 45 anos, colocando os mesmos R$200 por mês até os 65 anos. Mesmo investindo por 20 anos, o dobro do tempo de João, Marcos termina com menos dinheiro do que ele. João investiu metade do tempo de Marcos, mas acumulou 60 mil a mais. Isso é o poder dos juros compostos. Quanto mais cedo você começa, melhor. Começando tarde, ainda dá tempo. Se você está ouvindo isso e tem 48 anos, não precisa entrar em pânico. Se você não começou aos 20 anos, o segundo melhor momento para começar é hoje. Sim, você precisará ser mais agressivo com seus investimentos, mas ainda é possível. Utilize uma calculadora de juros compostos para simular cenários. Teste valores como 100, 200, 500 ou até R$1.000 por mês, com uma taxa de retorno conservadora de 7% ao ano. Você verá diferenças impressionantes ao longo de 10, 20, 30 ou 40 anos. Sem dinheiro para investir, revise os seus gastos. Seus custos fixos já estão entre 50% e 60% da sua renda, talvez você esteja gastando demais em outras áreas. Um culpado comum é o gasto excessivo com alimentação fora de casa. É provável que você saiba disso, eu sei, você sabe. Muitas pessoas gastam demais em apps de delivery ou em restaurantes. Reduza esses gastos e redirecione essa economia para seus investimentos. Investir é onde a verdadeira riqueza é criada. Por isso, comece o mais cedo possível e faça isso de forma consistente, todo mês, automaticamente. Mire nos 10% da sua renda líquida e tente aumentar 1% a cada ano. Agora que cobrimos os custos fixos e investimentos, vamos ao terceiro número que você precisa acompanhar. Metas de poupança. O terceiro número que você precisa acompanhar são suas metas de poupança, que devem corresponder de 5 a 10% da sua renda líquida. Mas o que significa poupança? Muitas pessoas crescem ouvindo que deveriam poupar dinheiro, mas nunca entendem o propósito real disso. Sem propósito, dificilmente vamos conseguir poupar. Para que serve a poupança? A categoria de poupança é o destino de dinheiro que você pretende usar dentro de 1 a 5 anos. Pode ser para uma viagem especial, um casaco bonito que você quer comprar. Esses são exemplos de metas de curto prazo que você pode planejar ao invés de gastar impulsivamente e lidar com as consequências depois. Também pode ser algo maior, como um anel de noivado ou a entrada de uma casa. E claro, sua poupança sempre deve incluir um fundo de emergência. Recomendamos que você tenha um fundo de emergência que cubra de 3 a 6 meses das suas despesas essenciais, ou seja, o suficiente para manter o básico funcionando. Isso inclui o valor necessário para pagar as contas de serviços básicos e cuidar de despesas fixas essenciais. Imagine que você perca o emprego ou enfrente uma situação difícil. Provavelmente você cancelaria assinaturas, pararia de comer fora e reduziria os gastos ao mínimo. O fundo de emergência deve cobrir essas despesas básicas por 3 a 6 meses. Para calcular, some o valor que precisa para manter suas despesas mínimas, multiplique por 3 ou 6. Pessoalmente, é preferível ter 12 meses de fundo de emergência, mas isso depende de quão conservador você é com o dinheiro. Se 3 ou 6 meses funcionam para você, está ótimo. Só saiba que levará tempo para atingir essa meta, talvez anos, e tudo bem. Se você reservar 100, 200 ou 300 reais por mês para isso, estará no caminho certo. O importante é contribuir todo mês. Para organizar sua poupança, pegue a porcentagem que você definiu e divida em subcategorias. Por exemplo, parte para o fundo de emergência, parte para a entrada de uma casa, parte para algo mais imediato, como um casaco ou uma viagem. E se você não tiver dinheiro para poupar? Se não sobrar nada para poupar, é hora de revisar seus gastos e ver por onde você pode começar a cortar. Avalie cuidadosamente suas despesas e redirecione o que puder para suas metas de poupança. Agora que falamos sobre a poupança, vamos seguir para o próximo ponto. Gastos sem culpa. Isso nos leva ao quarto número que você precisa acompanhar. Gastos sem culpa. O propósito do dinheiro não é simplesmente acumulá-lo, ficar olhando para suas planilhas todos os dias. Se você gosta disso, tudo bem, mas o propósito do dinheiro não é apenas economizar. O propósito é usá-lo para viver sua vida rica. Sim, você deve economizar. Sim, deve investir. Acabamos de falar sobre isso. Mas também é fundamental gastar com coisas que realmente têm significado para você. Depois de pagar todas as contas, investir e poupar, o que sobra é o dinheiro que você pode usar sem culpa, com total liberdade.
Dependendo de como você estruturou suas outras categorias, uma boa diretriz é alocar de 20 a 30% da sua renda líquida para gastos sem culpa. Isso mesmo, 20 a 30% para gastar com o que quiser: restaurantes, bares, viagens, roupas, hobbies, qualquer outra coisa que te faça feliz. Quando você ouve essa porcentagem, pode parecer muito, mas é importante lembrar que, sem controle, muitas pessoas acabam gastando 50% ou mais, e algumas gastam até mais do que ganham todo mês sem perceber. O equilíbrio é a chave. Seus custos fixos estão no limite ideal, 50% a 60%. Sua poupança está entre 5% a 10%, e seus investimentos também em 5% a 10%. Você terá uma boa quantia para gastar sem culpa, mas também existe o outro lado da moeda: pessoas que gastam menos do que deveriam nessa categoria. Existem pessoas que dizem orgulhosas: gasto apenas 5% da minha renda com coisas sem culpa, e esperam que as aplauda. Mas isso não é algo para se orgulhar, é um fracasso em aprender a gastar dinheiro de maneira insignificante. É como dizer: estou na academia há 30 anos, mas só consigo levantar um peso de 1 kg. Você precisa trabalhar esse músculo de gastar, assim como qualquer outro. Imagine um homem que economizava consistentemente, investia e aumentava sua renda, mas não conseguia se permitir gastar o dinheiro que tinha acumulado. Isso é muito comum em pessoas cuja identidade está profundamente ligada à economia e ao controle financeiro. Para elas, a ideia de gastar demais parece um absurdo. No entanto, o resultado é que seus hábitos de gastos atrofiam. A verdade é que, se você espera um dia mágico para finalmente começar a aproveitar o seu dinheiro, isso provavelmente nunca vai acontecer. Gastar é uma habilidade que precisa ser trabalhada hoje, assim como poupar e investir. Nosso objetivo é mostrar como viver uma vida rica agora e uma vida ainda mais rica no futuro. Acompanhe esses 4 números: custos fixos, investimentos de longo prazo, poupança e gastos sem culpa. Dessa forma, você conseguirá poupar, investir e, o melhor de tudo, aproveitar o seu dinheiro de maneira equilibrada e significativa. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos novos sobre finanças. E confira o próximo vídeo que está aparecendo agora na sua tela para continuar aprendendo. Te vejo no próximo vídeo.